aumenta, portanto, toda a hora de trabalho, esperando a qualquer momento que chegue o camarada Eurico Dias e a gente dar-lhe a palavra com certeza. E então ia seguir para pedir ao Carlos Trindade, passamos para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é agora a análise e a discussão, depois no final, amanhã, a decisão sobre a resolução, sobre a situação político-sindical e sobre as posições orientadoras da Colégio Sindical Socialista. E estava a palavra então ao Carlos Trindade para iniciar este debate. Bom, camaradas, então entramos na parte nobre da nossa Assembleia. E a parte nobre é o que vai, na prática, orientar toda a intervenção durante estes 2 dias, que é, ao fim e ao cabo, a discussão político-sindical e as ideias que nós temos, as posições que nós assumimos, a estratégia que nós entendemos que deve ser levada no dossiê que vos foi entregue e que é sobre ele que eu vou agora, nos próximos minutos, fazer a introdução. O que se procurou colocar nesta discussão e o que se vai procurar colocar nesta discussão é, ao fim e ao cabo, qual é a análise da situação político-sindical que nós assumimos e depois quais são as posições, orientações e reivindicações da corrente. Ou seja, o nosso projeto de resolução tem 2 partes. Uma primeira parte, a análise da situação político-sindical, uma segunda parte, as posições, orientações e reivindicações da corrente. Ora bem, e é nisto que a intervenção que a mim me foi atribuída para fazer é no sentido de motivar as intervenções dos camaradas, particularmente aquelas que sejam contraditórias e que motivem um debate sério e forte entre nós. Comecemos, em primeiro lugar, pela situação político-social de Portugal. E não podemos deixar de afirmar, com clareza, que o memorando imposto pela Troika a Portugal e assinado em 11 de abril de 2011 marca a vida do nosso país e a vida de cada um de nós. Mas marca não só porque o memorando em si, quando foi imposto, nas condições que foi imposto, e como nós nos recordamos, foi imposto depois de, na Assembleia da República, a maioria de todos os partidos terem votado contra o projeto, todos os partidos, exceto o PS, terem votado contra o projeto do tal PEC 4 apresentado pelo governo do PS, do José Sócrates, levando naturalmente à queda do governo, à convocação de novas eleições, e é neste momento de fragilidade do poder político em Portugal que o memorando é negociado e é imposto pela Troika a Portugal. E é neste momento que o memorando, que já de si tinha elementos, tinha orientações políticas altamente gravosas para o desenvolvimento de Portugal e para o bem-estar da maioria da população portuguesa, em particular os trabalhadores e os reformados, que este governo, quando toma funções em em 2011, cerca de junho de 2011, este governo disse e afirmou, e todos se lembram certamente, que pretendia ir mais longe do que o próprio memorando dizia. E não só o fez, como o tem aplicado. Se o memorando já de si era gravoso, todas as orientações, todas as políticas dos partidos do governo do PSD-CDS, todas as políticas foram para além daquilo que estava Portugal obrigado após a celebração do memorando. E fez mais o governo do PSD e CDS. Fez, inclusive, tem feito ao longo das sete revisões do memorando, tem feito outras revisões, tem feito alterações sempre mais gravosas do que aquelas que estavam no memorando inicial. E os resultados estão à vista, que todos nós sabemos e que todos nós não só sabemos, sofremos. Todas as metas que estavam no memorando inicial não foram cumpridas.
em particular duas: a redução do déficit e a redução da dívida pública. Ou seja, o déficit é aquilo que o Estado recebe e aquilo que o Estado gasta, é aquilo que nós temos na nossa organização sindical, é aquilo que cada um de nós tem na sua vida, entre o seu ordenado e os seus compromissos, ou se recebemos mais do que pagamos, temos um superávit. Se recebemos menos e temos que pagar mais, temos um déficit. E o déficit do Estado português não tem reduzido, como era a pretensão, pelo contrário, mantém-se na mesma, ou, pior ainda, depois de cortes e cortes e cortes, como sabemos, não consegue baixar. E a dívida pública é exatamente a mesma posição. Não está a baixar, pelo contrário, está a aumentar. E esta é a marca das consequências da política que o governo da direita está a desenvolver. Ou seja, em síntese, o ataque permanente ao Estado Social e, atenção, o modelo social europeu que Portugal tentou implementar nos últimos 25 anos, desde que aderimos à União Europeia, o modelo social europeu, o próprio Presidente Lula designou, quando era Presidente, como uma conquista da humanidade que deveria ser reproduzida a nível mundial. Disse Lula esta expressão: o modelo social europeu, o ataque ao Estado Social está a ser prosseguido, como acabei por dizer na intervenção inicial, que não vou tornar a repetir. Ora bem, e isto é aquilo que marca agora, e é aquilo que cada um de nós sofre. E uma parte importantíssima desta estratégia é o ataque direto aos trabalhadores da administração pública e aos reformados. Independentemente da sua profissão, da sua função, da sua qualificação, sejam professores universitários, sejam médicos ou sejam quadros superiores, ou por outro lado, sejam trabalhadores com funções mais modestas e habilitações literárias mais baixas, todos na administração pública estão a ser atacados. Estão a ver os seus direitos reduzidos, os seus salários reduzidos. Mas isto não é por acaso, porque isto é parte da tal estratégia de, atacando o Estado Social por um lado, atacando os trabalhadores por outro, portanto, reduzir as melhorias, as condições de trabalho que possuímos, de forma a poder enriquecer mais quem já se é rico, empobrecendo toda a restante população. No meio desta estratégia, do desenvolvimento desta estratégia, o papel do Sr. Presidente da República é fundamental ser compreendido. Na nossa opinião, e pomos isso à vossa consideração, está expresso nos primeiros parágrafos da página 4, o papel do Presidente da República em Portugal, que desde sempre a Constituição, e vimos todos os presidentes, até o Cavaco Silva, atuarem da mesma forma. Um papel de equilíbrio, um papel de bom senso, um papel de ser um prato da balança às posições do Governo, e nós vimos tudo isto. Nós vimos, inclusive, ao Presidente Sampaio dar posse ao Governo do Pedro Santana Lopes. Vimos que o Presidente Sampaio cumpriu, porque o PSD era o partido maioritário na altura, indicou o Pedro Santana Lopes e, naturalmente, o Presidente da República não criou obstáculos. Mas não fechou os olhos, nem cerrou os ouvidos. E, depois de alguns meses de constatação da incapacidade de Santana Lopes ser Primeiro-Ministro, mesmo com maioria na Assembleia da República, o Presidente da República, Jorge Sampaio, teve a coragem de, aplicando a Constituição, ir contra a maioria da Assembleia da República, demitiu-o do Governo e convocando novas eleições. E nós vimos que Cavaco Silva não fez isso. Pelo contrário, o melhor exemplo é o discurso do 25 de Abril, em que Cavaco Silva diz duas coisas. Não só que não há alternativa à política que está a ser prosseguida pelo Governo, como, inclusive, que o Governo tem todo o seu apoio. Portanto, neste passo, desta forma, Cavaco Silva não é somente o Presidente e deixou de assumir um papel de fiel da balança entre dois pratos e posicionando-se, portanto, numa posição de equilíbrio. Pelo contrário,
posicionou-se num apoio inequívoco, no apoio público a um dos pratos, ou seja, à política do Governo e ao próprio Governo. E isto torna tudo, nesta sua posição de afirmação ideológica e de conivência estratégica, isto torna tudo muito mais difícil na luta dos trabalhadores, na luta das outras camadas populares contra as políticas do Governo. Contudo, tínhamos que dizer e temos que afirmar que não estamos num momento de derrotismo. Pelo contrário, os trabalhadores e os cidadãos têm combatido esta estratégia neoliberal do Governo e a conivência do Presidente da República. Tem-o feito porque quer a CGTP e muitos sindicatos da UGT têm combatido e muitas vezes de forma convergente, em verdadeira unidade na ação, têm combatido nas empresas e na contratação coletiva contra aquilo que está a suceder. E também não podemos deixar de fazer referência a duas greves gerais que existiram ano passado. A greve de 22 de março e a greve de 14 de novembro, que foram ambas convocadas pela CGTP e que ambas tiveram apoio da maioria dos sindicatos da própria UGT. E também não podemos deixar de dizer, neste combate que tem estado a ser feito, as posições que os movimentos sociais, que os movimentos da sociedade civil têm desenvolvido, cujo exemplo mais significativo foi a manifestação de 15 de setembro no ano passado, que levou a que o projeto de redução da TSU para os patrões e de aumento da TSU para os trabalhadores, todos nós sabemos o que é que se passou, tenha caído, mal nasceu, apregoada pelo Passos Coelho. Portanto, a luta fez-se, a luta tem-se feito e a luta continua-se a fazer contra a estratégia política da direita, que é concretizada pelo Governo do PSD-CDS, com toda a conivência do Presidente da República. Por outro lado, e também está expresso exatamente nas páginas 4, 5 e o início da página 6, a posição na União Europeia é altamente preocupante e que marca, porque é o cenário da nossa ação enquanto país soberano integrado na União Europeia. Ou seja, neste momento, a situação na União Europeia, em termos de crescimento, melhor dito, desenvolvimento, mas também em termos de degradação da situação social, é altamente preocupante. Porque, por um lado, a situação social degrada-se, por outro lado, a situação de desenvolvimento económico reduz. Na situação social, não podemos deixar de fazer referência aos mais de 6 milhões de desempregados que aqui na nossa vizinha Espanha existem. Mais de 26% da população está sem trabalho. Ninguém imagina, nós aqui não conseguimos imaginar que em cada 4 trabalhadores, um esteja sem trabalho. Não conseguimos imaginar o drama social das famílias que têm esta situação. Mas também imaginem o que é, e nós sentimos isso hoje, com o desemprego que temos, que já se aproxima dos cerca de 20%, agora imaginem subindo para mais de 26% o reflexo que isso tem na ação sindical, na ação dos militantes sindicais, na ação dos sindicatos. O receio, o medo de ficar desempregado, o receio, o medo da repressão dos patrões, o receio, o medo de que se eu não posso lutar porque o dinheiro da luta vai-me fazer falta porque tenho pessoas da família desempregadas. É isso que se vive neste momento em Espanha. Também sem esquecer o que está a passar na Grécia, cujo desemprego é também colossal, mas também a situação da Itália ou da própria França. E uma palavra particular para o desemprego jovem. É inadmissível que, sendo a Europa uma das regiões do globo mais ricas e que mais riqueza produzem, tenham índice de desemprego na Grécia cerca de 62%, na Espanha mais de 50% e em Portugal já estamos cerca de 42% de desemprego jovem. É inadmissível, não é só inadmissível para os próprios jovens que veem frustradas as suas expectativas de vida futura, é também os reflexos que esta situação tem dentro das famílias, mas também os reflexos que esta situação tem na própria atividade económica, porque os jovens hoje é a geração jovem mais formada, mais qualificada que temos tido ao longo das nossas vidas coletivas.
Por isto, esta crise está a minar a coesão social e regional da União Europeia. E se hoje, num determinado momento, se dizia que eram só os países do Sul que eram preguiçosos e que eram incapazes de gerir, também, e basta ler os jornais, a crise está já dentro da própria França, que não é propriamente a Grécia, e também a Itália está com os problemas que todos nós também lemos. E veio há poucos dias nos jornais, que é do conhecimento público, que na Holanda a bolha da crise imobiliária está em cima da mesa. Diz-se que na Holanda o endividamento das famílias é 250% do produto interno bruto da Holanda. E tudo devido à bolha imobiliária existente na Holanda. Portanto, o que está aqui em causa é que a política que está a ser prosseguida, a orientação neoliberal e conservadora que está a ser seguida na União Europeia, imposta também por consequência em Portugal, está a levar não só à paralisia, à tal recessão económica que todos os analistas falam, como tem consequências imediatas na situação social dos trabalhadores, das trabalhadoras, das famílias e de outras camadas populares como os reformados. É claro para todos, camaradas, e pomos à vossa consideração, porque aqui vem uma pergunta, que o euro tem uma responsabilidade central neste processo. O euro, quando foi construído, através do Tratado de Maastricht, foi decidida a sua Constituição, não foram, e os critérios que levaram à sua Constituição, ou seja, não pode haver mais do que 3% de déficit público e não pode haver mais do que 60% de dívida pública, foram exatamente estes critérios que têm levado como argumento ao ataque, portanto, a todos os direitos sociais que temos, atacando e reduzindo esses próprios direitos. Nesta situação, nós colocamos uma pergunta que está expressa na página 5, que futuro é que o euro tem nesta crise europeia, e se a direita europeia não quer esta Europa, quer outra Europa. Atenção, a União Europeia não quer a Europa social, a União Europeia não quer a Europa de direitos sociais, mas a União Europeia, os países e o poder económico europeu, o capital europeu, quer a Europa, quer continuar a ter uma Europa de livre circulação de mercadorias, de serviços e de capitais, não quer que os trabalhadores e outras camadas populares tenham o bem-estar que conquistámos ao longo dos anos. Um exemplo claro desta posição é exatamente o que se passa e desta atuação, exatamente o que se passa com o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, o próprio Tratado de Lisboa, recusa que o Banco Central Europeu tenha funções de Banco Central, por exemplo, da Reserva Federal Americana. O que significa duas coisas. Por um lado, o Banco Central Europeu não pode imprimir moeda em momentos de dificuldades, como acontece neste momento, e, por outro lado, o Banco Central Europeu não empresta dinheiro diretamente aos Estados com problemas conjunturais, mas vai emprestar dinheiro aos bancos que, por sua vez, emprestam aos Estados em dificuldades. E o drama deste mecanismo canalha é que o Banco Central Europeu empresta aos bancos a juros de 0,5%, enquanto os bancos vão emprestar aos Estados em dificuldades com juros a 3,5% a 4%, ou seja, havendo uma verdadeira agiotagem no seio da zona euro. E isto leva à situação que temos hoje em dia. Uma segunda situação produzida pela ausência de mecanismos que protegessem o euro em momentos de crise como aqueles em que estamos a viver, é a recusa da mutualização da dívida, ou seja, da criação dos eurobonds. O que é que são os eurobonds? Esqueço-me o termo agora, são mutualizações da dívida, é o termo
pelo Banco Central Europeu, de forma a que os Estados que sem dificuldades, concretamente a Alemanha, possa garantir que os Estados com dificuldades, por exemplo o nosso, terão sempre as suas dívidas pagas, sossegando o capital internacional designado agora pelos mercados, para que não haja a especulação financeira como aquela que nós sofremos, ou a Irlanda ou a Grécia. Também é recusada a mutualização da dívida com a criação dos eurobonds. Em terceiro lugar, é a diferenciação de critérios aos países em dificuldades. Recordamos a todos os camaradas que para cada país há critérios de apoio. Se vocês forem ver os critérios de apoio a Portugal, são diferentes dos critérios de apoio à Grécia, que por sua vez já são diferentes dos critérios de apoio à Irlanda, inclusive com reflexo direto nos juros que cada um destes países paga aos bancos que lhes emprestam. O que significa que isto é exatamente contra os princípios do que é e do que deve ser uma união de países soberanos em condições de igualdade de direitos e deveres. Não pode haver condições a cada país consoante os decisores políticos decidem. Ou uma coisa hoje e agora é para a Grécia, uma coisa diferente é amanhã para Portugal e uma terceira coisa já é diferente depois de amanhã para o Chipre. Esta dualidade de critérios representa profundamente uma diferenciação que é impossível de aceitar numa união, numa posição de igualdade de condições de direitos e deveres. Se esta é a situação a nível europeu, a nível internacional está exposta na página 6, a situação é, pelo menos em dois aspectos, extremamente positiva, não sendo, porém, para embandeirarmos em A. Temos que restar, e está restado, que a eleição do Obama nos Estados Unidos foi uma importante derrota das teses neoliberais, neste caso, inclusive, de conservadoras, no registro mais reacionário no que diz respeito à própria religião, e o facto da direita americana ter sido derrotada é um sinal altamente positivo. Da mesma forma que é positiva a eleição da Holanda em França e agora a recente constituição do novo governo italiano, que, na contradição da sua heterogeneidade, pelo menos tem uma posição que afirma publicamente. É contra as políticas de austeridade, é a favor de políticas de crescimento. É contra as políticas de austeridade que levam à recessão e a recessão ao desemprego, é a favor de políticas de crescimento que alterem a recessão e criem emprego. E estas posições, nas contradições destes processos, são importantes e ficam aqui registadas. Da mesma forma que se registra também que a luta contra o neoliberalismo é global e todos aqueles que acreditam na justiça e no bem-estar social podem e devem integrar esta luta. E fica um registro que está exposto no final da página 6 de que a influência da Igreja Católica no mundo, em particular no mundo do trabalho, através da ação militante da Liga Operária Católica, da Juventude Operária Católica, será certamente maior e será certamente mais importante se o novo Papa tomar posições contra o neoliberalismo sustentado na doutrina social da Igreja, que, como sabemos, infelizmente a Igreja nos últimos anos não tem aplicado. Por outro lado, entrando já na página 7 e numa análise da situação da ação política em Portugal, aquilo que nós constatamos é que, e muito positivamente registramos, é que o Partido Socialista não só votou contra o orçamento do Estado para 2013, e recorda a todos os camaradas, para quem não se lembrar, que quando realizámos o nosso último congresso, em novembro de 2011, uma das discussões maiores que tivemos no seio do congresso é que nós já na altura tomámos a posição que escrevemos e que é pública e que veio nos jornais, que decidimos que o Partido Socialista devia votar contra o orçamento de 2012. E na altura o Partido Socialista e o secretário-geral do Partido Socialista, a posição que tomaram foi da abstenção face ao orçamento de 2012.
E este momento de tensão existiu no Congresso, não sei se os camaradas se recordam, mas eu que estive dentro, tal e qual como vocês, mas eu com mais profundidade, houve ali um momento de tensão entre nós e o partido, e a direção do Partido Socialista, que felizmente, neste momento, podemos dizer que não existe, porque vimos com satisfação que o Partido Socialista votou contra o Orçamento de 2013 por aquilo que estava previsto nesse Orçamento. E nós estamos agora, em maio, a sofrer. Da mesma forma que restamos como positivo a recusa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em negociar com o Governo, negociar entre comas, a redução, primeiramente, de 4 mil milhões de euros. E agora já subiu para 6.300 mil milhões de euros. E espero enganar-me, camaradas. Batam na madeira, faz favor. O diabo seja sexo e mudo. Mas por este caminho, daqui a 6 meses já não são 6 mil milhões. Já vai para 8 mil ou 9 mil milhões, porque a má gestão dos swaps já comeram 3 mil milhões nos swaps. Portanto, alguém vai ter que pagar aquilo. E, como tal, os 6 mil milhões vão certamente subir daqui a meia dúzia de meses para outros não sei quantos mil milhões. E também restamos que o Partido Socialista tomou, nesta permanente afrontamento ao Governo da direita, a apresentação de uma moção de censura que, sabendo qual era a sua consequência, mas é uma afirmação política. Finalmente, não deixemos de ressaltar que, face ao memorando que marca a nossa vida, quer o Partido Socialista na Assembleia da República, quer o próprio Secretário-Geral, quer as últimas conclusões do Congresso de Santa Maria da Feira, afirmaram com clareza que é preciso renegociar o memorando, particularmente com mais tempo e menos juros para pagar a pertença à ajuda que nos estão a facultar. E, se isto por um lado restamos como positivo, não deixamos de nos surpreender, sempre surpreender, com as posições que o PCP e o Bloco de Esquerda têm tomado face ao Partido Socialista. Naturalmente que sabemos, está registado na página 7, que foi o Partido Socialista que subscreveu o memorando. Com certeza era o Governo. Mas também não nos esquecemos que também o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda votaram lado a lado com o PSD e com o CDS contra o Bloco de Esquerda, levando à queda do próprio Governo. Isto é história, a história registra, a história não esquece. O que significa que, neste processo todo, aquilo que nós pensamos, e está no fim da página 7 e passa para a página 8, é preciso uma alternativa de esquerda, é preciso uma alternativa democrática que passe naturalmente por uma convergência entre as forças de esquerda plural, onde o Partido Socialista não só é o mais votado, como o que tem maior implantação, e que todos os partidos de esquerda devem fazer um esforço para que essa convergência se construa, não só na construção e futura aplicação de um programa de governo, como, inclusive, na constituição deste mesmo governo. Aos movimentos sociais, e ao movimento sindical, e em especial à CGTP, e a nós próprios, que somos sindicalistas do CGTP, a nós parece-nos que temos um papel fundamental de impulsionar e de sustentar esta alternativa política, e não uma alternativa do PS ou uma alternativa do PCP, mas uma alternativa onde a esquerda plural dos partidos à esquerda e os movimentos sociais e os movimentos sindicais e o movimento sindical tenham uma palavra decisiva a tomar. É assim, não é? Estamos de acordo, não estamos? Pensam os camaradas que estamos a ser críticos ou utópicos? Faz favor, a palavra é vossa para que deem a vossa opinião em seguida. Depois, já na página 8, sobre a atividade da CGTP, a sua situação interna e a intervenção da corrente. Neste contexto que nós estamos a viver, é claro que a CGTP, todos nós sabemos, participamos, tem tido uma estratégia de informação, de esclarecimento, de mobilização para a ação e luta dos trabalhadores. E, dentro disto, se os trabalhadores têm sido os cidadãos mais atacados pelo governo da direita, também outras camadas sociais, como os reformados, como os jovens, como os pequenos e microproprietários, têm sido, portanto, atacados. E no que diz respeito à CGTP, nós temos procurado fazer no mundo do trabalho, também connosco, militantes da corrente sindical socialista,
a intervenção que temos que fazer para puxar as lutas que temos que realizar. Portanto, é neste quadro de luta, de complexidade, de ação, de intimidação, de inclusive receio natural e legítimo dos trabalhadores e das trabalhadoras perante o desemprego e perante a crise social que existe em intervirem nas lutas, que nós damos o respectivo relevo à greve de 22 de março e à greve geral de 22 de março e à greve geral de 14 de novembro. A de 22 de março para nós foi claro, militantes da corrente dentro da CGTP, nos órgãos da CGTP, na Comissão Executiva, no Conselho Nacional e nos sindicatos, que em 22 de março de 2012 não havia condições para fazer uma greve geral. E nós dissemos, e nós afirmámos, e nós na Comissão Executiva e no Conselho Nacional tentámos dissuadir a maioria dos membros da direção da corrente sindical do PCP a não convocarmos a greve. Mas quando chegou a altura, nós fizemos uma coisa. Nós, nessa altura, o que fizemos foi, no momento decisivo da votação no Conselho Nacional, foi apresentar uma proposta de, em lugar da greve geral, fazermos uma grande manifestação nacional, porque dizíamos e afirmámos, infelizmente tínhamos razão, que não havia condições para a greve geral. E foi isso que foi à votação. Foram duas propostas, uma de greve geral e outra de uma grande manifestação. Portanto, não votámos contra a greve geral, mas também, de forma nenhuma, a apoiámos. Naturalmente, dentro do processo democrático, estando nós a ser dirigentes, a partir que a maioria democraticamente aprovou, empenhámos na realização da greve, apesar dela ter tido as dificuldades que todos nós constatámos no dia 22 de março. A greve geral de 14 de novembro já foi diferente. A greve geral de 14 de novembro saiu do nosso seio, inclusive em discussões da Comissão Executiva. E se teve num determinado momento uma dimensão europeia, porque a Confederação Europeia dos Sindicatos a convocou, foi inclusive por ação e intervenção de militantes da corrente que deram o seu contributo para que este facto se passasse. A greve geral de 14 de novembro teve uma dimensão e um reflexo muito mais positivo. Aliás, depois isso mesmo se constatou com a adesão maciça dos sindicatos da UGT, que com os sindicatos independentes fizeram da greve geral uma grande ação de luta contra o governo. Naturalmente que também a nível europeu outros países fizeram greve, como é o caso de Espanha, como é o caso da Grécia, como é o caso da Itália com meio-dia de greve. Em França houve manifestações nas principais cidades. Não foi uma greve geral europeia, porque muitos países não pararam. E, aliás, há países que a greve geral é proibida na Constituição. Na Alemanha, a Constituição alemã proíbe a existência de greves gerais. Escrito assim. E na Grã-Bretanha, desde a greve geral de 1922, na altura que foi esmagada com cargas de cavalaria contra os mineiros e contra os estivadores, foi esmagada após cerca de 2 semanas de greve geral, não há tradições de greves gerais na Grã-Bretanha. Portanto, a greve geral de 14 de novembro, se foi convocada pela SES, naturalmente não foi realizada em todos os países, mas cada país fez as ações que pôde, e na própria Grã-Bretanha fizeram-se grandes manifestações dos trabalhadores da administração pública, particularmente do Serviço Nacional de Saúde, que está a ser seriamente atacado. É nisto que nós participamos, é nisto que nós atuamos, é nisto que nós agimos. Mas não podemos deixar de dizer com clareza, e os camaradas que estão aqui, membros da corrente ou simpatizantes da corrente, que são membros do Conselho Nacional da Comissão Executiva, sabem que desde o último congresso da CGTP em janeiro de 2012 até agora, há uma tentativa, há um aumento da tentativa que é permanente da corrente sindical do PCP de melhor controlar, de melhor esmagar todas as outras correntes ou procurar manipulá-las. Contra isto nós temos atuado, contra isto nós temos agido, e nós temos sido, camaradas, juntamente com outras correntes, nós temos sido a trincheira que tem impedido de muitas e muitas ações que, se fossem levadas a cabo, seja pelo seu sectarismo, seja pelo seu radicalismo que lhe está inerente, a CGTP ficaria prejudicada face aos trabalhadores e na própria opinião pública. A verdade é que a CGTP é uma organização forte, é uma organização
é uma organização combativa, é uma organização bem plantada, não há movimento sindical em Portugal sem a CGTP. A CGTP é o centro, é o eixo, é a raiz do movimento sindical português e nós participamos ativamente nessa organização. Não podemos deixar de dizer é que, por vezes, constantemente, cada vez mais com uma atenção permanente, o confronto ideológico dentro da CGTP se faz. E se estamos todos, não há dúvida nenhuma disso, e temos que o dizer com clareza, estamos todos, não há nenhuma oposição às lutas, às ações, às intervenções que a CGTP desenvolve. E se muitas vezes fazemos críticas, é porque há um ativismo permanente e que nos leva a não ter capacidade, muitas vezes, de pensar por decisões tomadas dos órgãos da CGTP. Sobre isso, nós, repito, não temos nenhuma dúvida e participamos em todas. Mas quando chega a altura de que os órgãos da CGTP, em particular a sua executiva, quer tomar posições que a nós já nos parecem que são sectárias, então aí sim a nossa posição é clara e a nossa demarcação é total, o nosso afrontamento é absoluto. E estão aqui camaradas do Conselho Nacional da CGTP, e estão aqui camaradas da Comissão Executiva da CGTP e, na altura, quando intervierem, naturalmente darão a sua opinião sobre esta matéria. É nisto que nós participamos. Fazer uma CGTP mais forte é fazer uma CGTP mais enraizada no seio dos trabalhadores. Mas como dentro do seio dos trabalhadores, felizmente, por cada cabeça, cada sentença, e estamos num Estado de direito democrático, há partidos políticos, há democracia, há liberdade, também dentro do seio dos trabalhadores há opiniões ideológicas diferentes. E quanto mais a CGTP deixar de ser conotada com um único partido, que é o PCP, mais força tem, mais enraizamento terá, mais capacidade de luta possuirá e, portanto, mais forte os trabalhadores estarão, porque a sua organização sindical tem mais influência e determinação dentro da sociedade. É neste espaço objetivo que nós nos posicionamos e é neste espaço que nós temos de ação, de alianças com as outras correntes, das quais destacamos em particular 3. Os camaradas da corrente Autonomia e Reivindicação, amanhã estarão aqui connosco o camarada António Avelange para saudar o nosso congresso, os camaradas da corrente sindical do Bloco de Esquerda, que também amanhã estarão aqui connosco no congresso para nos saudar, e os camaradas da Base Fute, que amanhã também estarão aqui connosco para nos saudar. Ora bem, a partir daqui na página 9 temos exatamente as posições, orientações e reivindicações da CGTP. Eu não vou utilizar tempo, simplesmente vou apontar que no plano dos valores e dos princípios está aqui exposto os valores e princípios pelas quais a corrente se tem orientado ao longo dos anos e que nós aqui pretendemos reafirmar. Está na página 9, passa para a página 10. Quais são as posições que no plano internacional a corrente tem tido e que nós aqui reafirmamos, está exatamente na linha B, na página 10. Quais são, no plano europeu, na página 11, aquilo que a corrente sindical defende no que diz respeito ao plano europeu. E é claro, para que não haja equívocos para ninguém, logo no ponto 1 do início, na página 11, nós afirmamos, e é preciso que se leia, que estou a ler, que a corrente continua a defender e a pugnar intransigentemente pelo projeto da construção da União, mas em que o respeito pelos Estados-membros e a soberania, conforme os tratados, seja sustentada numa posição de igualdade de direitos e deveres e uma realidade concreta em que o princípio da harmonização do progresso seja estrutural nas políticas comunitárias, de forma a concretizar-se a coesão económica, social e regional seja uma realidade, suportada na solidariedade, que atualmente tende a ser cada vez mais inexistente nas instituições e nas políticas europeias, combatendo totalmente a imposição de políticas por um Estado-membro e a falta de solidariedade. O que significa, camaradas, que no plano europeu, e depois desenvolvemos nas restantes alíneas, até à linha 6, no final da página 11, as posições da corrente face à construção europeia, e eu não vou dar aqui a utilizar o tempo, porque o Presidente, e muito bem, já me chamou a atenção. No plano nacional, na página 12,
está também aqui as nossas posições face à situação política nacional. Só vou ler, como forma de motivar a vossa leitura, a vossa intervenção, a vossa transmissão de opinião, de forma a fazermos uma interação de ideias e de opiniões, que a corrente, por todos os meios constitucionais, combaterá social e politicamente o governo do PSD-CDS, porque tem uma concepção ideológica e uma estratégia governativa neoliberal e conservadora, ou seja, assumidamente de direita. Que este combate é cada vez mais necessário, porque o governo da direita é profundamente injusto nas políticas que implementa e faz seus aliados privilegiados e faz seus alvos privilegiados, a classe trabalhadora e outras classes populares, como os desempregados, reformados, pensionistas e jovens, empobrecendo-os, enquanto favorece escandalosamente os detentores do poder económico, enriquecendo-os. E a partir daqui, não vou, repito de novo, utilizar mais tempo, estão aqui todas as posições neste conjunto de linhas até à linha 10 que nos propomos à vossa consideração. Depois, no plano sindical em geral, nós continuaremos, que é a linha E da página 13, nós continuaremos o nosso trabalho de implantação da corrente, privilegiando a informação, a organização, de forma a que a corrente seja cada vez mais forte. E aqui, como dizemos no ponto 3 no item 3 desta linha, nós somos contra e queremos afirmá-lo para que não haja dúvidas, e quem tiver dúvidas deve aqui dar a sua opinião, não só contraditoriamente estimulando o debate, como inclusive apresentando as suas propostas. Nós recusamos aqueles que dizem que a luta está em primeiro lugar e não negociam e o que fazem a luta pela luta, num determinado momento cansando os trabalhadores, não alcançando vitórias e, na prática, prejudicando a atividade sindical. Mas também recusamos terminantemente aqueles que dizem que primeiro negocia-se e depois luta-se, como se houvesse aqui uma fronteira entre a negociação e a luta e a negociação, enquanto as duas são partes integrantes do mesmo corpo. Nós defendemos a mesma estratégia que temos defendido ao longo do tempo. Ação e luta, luta e ação, negociação e proposta, proposta e negociação, e luta quando é necessário, de forma a termos a força sindical para transformar a nossa força sindical nas negociações à mesa para celebrarmos acordos. Estamos certos, estamos errados, fica à vossa consideração para que os camaradas deem a vossa opinião. Finalmente, e para terminar, vocês estão cansados de me ouvir, porque eu já próprio estou cansado de intervir, dizer o seguinte: no plano da CGTP, que está exposto na linha F, nós apresentamos aqui as posições que devemos tomar no que diz respeito à intervenção da CGTP, da corrente da CGTP, que, na prática, é o ponto 1 que marca todos os restantes 2 pontos, que dentro da CGTP, devido à constante tentativa do seu controle pela corrente sindical do PCP, é cada vez mais necessário o confronto ideológico e político pela autonomia sindical contra as derivas radicais e sectárias. O que significa que está cada vez mais o tempo, neste momento de enorme convulsão, de enorme complexidade, da corrente afirmar os seus valores, de afirmar as suas concepções, a sua estratégia, a sua ação. Este é o momento em que todas as partes, se o fizerem, não só se ajudam a si mesmo, como ajuda à dialética da discussão e projeta a ação sindical e projeta, portanto, a transformação que se exige. É dentro disto que nós apresentamos as nossas posições. Chamo a vossa atenção para, porque estão devidamente descritos, os pontos que nos parece a nós devem ser referenciados na nossa intervenção dentro da CGTP. Está exatamente no item 3 e são exatamente estes 6 pontos que estão aqui assim referenciados. Desde logo, nós afirmamos que a ação sindical dê prioridade à defesa e proteção dos direitos, em vez de dar prioridade à agitação e propaganda. Nós afirmamos que se atribua cada vez mais importância à unidade e coesão interna, em vez de muitas vezes, como nós assistimos e combatemos, à tentativa de imposição e de manipulação. E é neste caso, por causa das questões da unidade, que nós afirmamos, continuamos a defender o órgão de direção, que é o Conselho Nacional da CGTP, seja eleito por método, como nós temos apresentado nos vários congressos
desde há 15 anos para cá, que o Conselho Nacional da CGTP seja eleito por método onde. Isto significa que quem quiser apresentar propostas alternativas de direção apresenta e os Conselhos Nacionais serão mais plurais porque a sua representatividade é mais assumida. E não estamos a inventar nada. Estão aqui os camaradas dos professores, cuja federação, a FEPROF, funciona assim. E certamente na altura da sua intervenção nos transmitirão o seu testemunho em como a ação da FEPROF se enriqueceu quando a pluralidade de opiniões ficou assumidamente reconhecida na sua direção, eleita através de um método onde. Por fim, termino dizendo que está exposta exatamente no ponto último, no item final deste nosso ponto, que continuaremos a debater, a propor, a afirmar que a CGTP, os trabalhadores, todos nós, ficaremos mais fortes se a ação sindical internacional e a ação de solidariedade internacional, que é necessário cada vez mais desenvolver num mundo global, onde as empresas multinacionais têm mais força, se a CGTP se filiar na Confederação Sindical Internacional, coisa, como vocês sabem, todos nós sabemos, temos proposto e que a maioria conotada com a corrente sindical do PCP não tem aceito e, portanto, democraticamente não tem sido aceito nos congressos. O que está aqui o compromisso é continuarmos a fazer em termos de futuro. Camaradas, demorei demasiado tempo, mas também isto é um documento demasiado grande. E temos hoje o resto do dia e temos a manhã inteira para o debater. O documento é vosso, o documento é nosso, a palavra é vossa. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, camaradas. Vamos ao debate.